dela, quem vai dar é ela, não sou eu. E nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Durante essa semana, eu fiquei bastante envolto com os atos da Assembleia, ajustando documentos, ajustando atas. Eu, Vinícius, arrumamos algumas coisas que nós precisávamos arrumar documentalmente para chegarmos na Assembleia. E eu percebi durante a semana que a série que nós víamos seguido de Hebreus, hoje nos apresentaria uma dura exortação. Não que nós não mereçamos receber uma dura exortação lá de vez em quando. Se eu não me engano, foi o Dr. Shedd, que diz que se nós não ouvimos ainda nenhuma palavra dura de Jesus, é provável que nós nunca tenhamos ouvido Jesus falar, se ainda não ouvimos nenhuma palavra dura de Jesus para nós. Mas eu acredito que hoje era um momento diferente, de nós olharmos de maneira diferente. E me veio um texto no coração que eu queria pregar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 31. E quando eu fui olhar ali nos meus estudos, eu percebi que eu já havia pregado esse mesmo texto nessa mesma igreja, no dia 6 de julho de 2008. Então, nós estamos falando de 15 anos atrás. E eu fui dar uma olhada no que estava acontecendo na igreja há 15 anos atrás. Dar uma olhada ali no parte financeira, hall de membros, afinal de contas, nós estávamos lidando com isso hoje. E há 15 anos atrás, nós tínhamos menos da metade dos membros que nós temos hoje. Graças a Deus, sou sempre bondoso com a gente. As continhas sempre em dia, ajustadinha. Outros sonhos, os sonhos era vir para cá, para esse lugar, fazer a reforma e tudo mais. E hoje, pela graça de Deus, quando eu volto a pregar no mesmo texto, 15 anos depois, tenho a oportunidade de pregar na mesma igreja em um contexto diferente. Uma igreja que mais que duplicou de tamanho, chegando aí a 300 membros, o que nos traz também uma grande responsabilidade. Quanto mais membros, mais responsabilidade nós temos de evangelizar, falar do amor de Jesus, proclamar da graça do Salvador. Uma igreja que tem sonhos grandes, inimagináveis há algum tempo atrás, comprando terrenos, reformando, tudo debaixo do cuidado do Senhor. Mas a mensagem do Evangelho pegou-nos em contextos diferentes, em momentos diferentes, mas a mensagem é a mesma. A mensagem não mudou. O contexto mudou. Na verdade, o contexto vem mudando há 2000 anos. Mas o Evangelho continua sempre o mesmo, sempre firme, sempre perspicaz, sempre verdade de Deus para nós. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias nesse texto de Atos, capítulo 9, apenas um versículo 31. Quero falar um pouquinho sobre o modelo bíblico de uma igreja que cresce. Esse modelo não fomos nós que inventamos. Esse modelo não é novo, ele não é a última moda, o último momento. Esse é um modelo eterno, determinado pelo próprio Criador da igreja, o sustentador da igreja, o Senhor. Atos 9:31 nos diz o seguinte, o texto das Escrituras. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos ler mais uma vez? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque ao nos debruçarmos diante desse texto das Escrituras, nos lembramos tanto das verdades eternas do Senhor que aquecem o nosso coração, quanto nos lembramos dos momentos em que nós tivemos oportunidade de sermos confrontados e consolados por essa mesma palavra. Lembramos contextos diferentes e vemos que o Senhor continua nos sustentando com a mesma graça, com o mesmo cuidado. Por isso, Senhor, nessa noite eu quero lhe pedir que o Senhor fale novamente conosco, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra encontre um lugar de morada no nosso coração e que nós, Deus, a cada dia mais, continuemos confiando no Evangelho. Esse sim, a palavra do Senhor, verdade e vida para nós todos os dias. Em nome de Jesus.
Amém. Qual a melhor técnica de crescimento de igreja, irmãos? Qual a melhor maneira de fazer a igreja crescer? Qual a fórmula mais eficaz para o crescimento da igreja de Cristo? Acredito que nesses últimos 20 anos, nós vimos vários livros, vários autores, trazendo fórmulas mágicas para o crescimento da igreja. Nós temos visto várias nuances, muita gente tentando caminhar para um lado, para que faça a igreja crescer. Vemos crescendo a teologia da prosperidade, a teologia centrada em curas. Cremos em curas, mas a cura não é o fundamento do nosso evangelho. Na verdade, a cura é o produto da graça misericordiosa do Senhor derramado sobre nós. O evangelho centrado em milagres, a autoajuda cada vez mais forte no meio da igreja, sermões que não falam mais de pecado. A palavra pecado tem sido abolida dos púlpitos. É um pequeno erro, um deslize, mas pecado mesmo, praticamente não tem confrontação. Muitas pessoas acreditam em métodos humanos. A teologia do coaching, que é desenvolva o seu potencial. Eu tenho medo disso, irmãos, confesso para você. Porque eu olho para mim e vejo o quanto eu sou pecaminoso. Se eu desenvolver esse potencial, só a graça do Senhor para segurar. É igual um trem desembestado na descida. É o Senhor quem cuida de nós. Mas nós percebemos que cada vez mais há uma ânsia nos corações em fazer com que a igreja cresça de maneira artificial. M. Bonds, certa feita, escrevendo sobre métodos para crescimento da igreja, diz que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus não usa métodos, Deus usa homens que se dispõem nas suas mãos e Ele simplesmente faz a sua obra. Muitos têm lançado mão de diversas metodologias para aumentar o número de adeptos à religião do cristianismo nos últimos dias. Em algumas igrejas, eu nunca achei que eu ia ver isso, mas na verdade isso já está muito corrente. Em muitas igrejas já não tem mais nem hall de membros. O negócio de hall de membros é do passado. O que importa é que você está aqui. Ele sabe que a igreja é grande porque ele olha no ambiente de culto e tem muita gente. Mas ninguém sabe o nome de ninguém, onde mora ninguém, qual é a vida, a alegria, a tristeza de ninguém. Ninguém se envolve com a vida de ninguém. É um grande número de pessoas avulsas, reunidas num único lugar, às vezes nem mesmo com o mesmo sentimento. E é isso que estamos fazendo hoje, cada dia mais para que a igreja cresça. Nós temos percebido que, inclusive, a característica dos próprios crentes tem mudado. Às vezes, em nome de uma espiritualidade mais holística, mais ampla. Não são poucos aqueles que frequentam os espaços mais diversos e dizem que são crentes. Esses dias eu estava assistindo uma live de debate de duas moças, né? Duas moças cristãs. E elas estavam debatendo sobre o aborto. E uma das moças cristãs perguntou para a outra, até eu fui descobrir que a outra era cristã no meio do debate. Ela perguntou para a outra, mas como você consegue ser cristã e feminista e a favor do aborto ao mesmo tempo? Como é que você coloca tudo isso na mesma caixinha? Ela falou, mas eu posso ser cristã dessa forma. Ela falou, mas de onde você tirou o seu cristianismo? Ela falou, mas eu preciso ler Bíblia para ser cristão? Daí a outra perguntou para ela, mas de onde você conhece Jesus? Né? Eu conheço Jesus, daí, mas daí aonde? Né? E começou a mostrar a incoerência. Mas, na verdade, nós vemos essa incoerência crescendo no meio cristão. As pessoas estão andando, gravitando nos mais diversos lugares, atrás de uma certa espiritualidade que não está focada na palavra. Tudo isso, irmãos, em nome do crescimento da igreja. E aí vem-nos uma pergunta, será que de fato a igreja tem crescido? Será que o que nós temos visto no nosso país reflete o crescimento da igreja? Quando nós vemos a iniquidade se alastrando, nós vemos os valores éticos e morais cada vez mais se afrouxando, quando não sendo abandonados. Nós vemos muitas pessoas valorizando mais o ter do que o ser, e não são poucas vezes que estão sacrificando no altar da idolatria. Famílias inteiras, atrás de um salário maior, um dinheiro a mais,
um carro mais novo, uma casa, uma TV, uma roupa de marca. Será que isso tem representado o crescimento de fato da igreja? Ou será que nós temos visto em muitos aspectos um inchaço no meio das instituições? Olhando aqui para o texto que nós nos propusemos a estudar nessa noite, quando o autor de Atos dos Apóstolos, o médico amado Lucas, se refere à igreja aqui, o que ele está falando não é de uma instituição. Diga-se de passagem, se você for perceber, ele não usa nem o termo igrejas no plural. O termo é singular e aqui é a primeira vez que esse termo aparece no singular, denotando o número de todos aqueles que estão sendo salvos no Senhor. A ideia de Lucas é de uma igreja grande, uma igreja salva por Cristo Jesus. Uma igreja que de fato tem o coração fundamentado nas Escrituras. Ele não está preocupado com a denominação A, com a denominação B, até porque nesse tempo, irmãos, não tinha nenhuma denominação. Não havia, não se engane, não foi aqui que nasceu o tal do catolicismo romano. O romano foi basicamente quase 400 anos posterior a isso. Não é aqui que nasceu a igreja presbiteriana do Brasil. Acho que nem tinham descoberto o Brasil aqui, irmão. Está lá longe. Acho não, tenho certeza que não tinha descoberto o Brasil, tá? A ideia de igreja não é algo denominacional. A ideia de igreja é a ideia de povo de Deus. Gente que foi salva e redimida. Assim sendo, o texto do evangelista e historiador Lucas não é necessariamente uma fórmula de crescimento para igrejas, denominações, instituições, mas uma constatação de como viviam aqueles cristãos e aquilo que Deus estava fazendo na vida deles naquele momento. O que Lucas está fazendo aqui é dizendo, apontando para os resultados visíveis e plausíveis do evangelho sendo aplicado na vida dos irmãos. E como é que esse evangelho era aplicado na vida desses irmãos? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, volte ali umas páginas para trás. Se você não estiver com a Bíblia aberta, quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Observe o que diz em Atos, no mesmo Atos, capítulo 2, texto muito conhecido, a partir do versículo 42, de como aqueles irmãos estavam vivendo, uma vez que haviam se encontrado com o Evangelho. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Perceba que o que Lucas está trazendo em Atos 9:31 é o resultado prático e visível do que aquilo que acontecia em Atos 2. Eles viviam o evangelho na sua intensidade e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não é uma ideia de metodologia. O crescimento não era o objetivo, o crescimento era algo natural. E é dessa forma que Deus opera um real crescimento na igreja de Cristo Jesus. Você quer ver a igreja crescer? Você quer fazer parte de uma igreja que cresce? Viva o evangelho. É preciso vivermos o evangelho. E aqui, olhando nesse texto que nós vimos aqui, eu quero destacar 4 aspectos desse modelo bíblico de uma igreja que cresce. Que nós vemos aqui claramente. E o primeiro desses aspectos é que uma igreja que cresce é uma igreja que vive em paz e na paz de Cristo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Pastor, que maravilha! A igreja tinha paz, todo mundo gostava da igreja, era algo muito tranquilo de se lidar. Não era, não. Quando nós lemos esse texto aqui, talvez nós possamos ter uma ideia um pouco errônea acerca do conceito de paz.
É importante nós observarmos alguns fatores contextuais acerca do texto, tais como o fato do apóstolo Paulo, que era um dos perseguidores da igreja, agora está convertido. Então isso aí dá uma acalmada nas perseguições. Também o Império Romano estava vivendo um período de trégua na perseguição dos cristãos por todo lado. Porém, irmãos, nós não podemos deixar de esquecer, ou melhor, não podemos esquecer que nesse mesmo período em que diz que a igreja estava em paz, que ela tinha paz pela Judéia, Galiléia e Samaria, foi o mesmo período onde foram martirizados alguns dos apóstolos e muitos servos de Deus. Tiago, irmão de João, foi martirizado nesse período. Atos 12, versículo 2. O próprio apóstolo Paulo de Tarso foi martirizado nesse mesmo período. Outros santos irmãos morreram por causa do evangelho nesse período. E aí talvez nós possamos perguntar, pastor, mas e a paz que o texto está dizendo aqui? Como é que esse negócio deles estavam em paz e estavam morrendo? Será que a paz é porque morria pouco, agora não estava morrendo muito? O que nos fica claro aqui, irmãos, é que o texto não está falando de uma paz meramente externa. O que o texto está dizendo aqui é de algo que vinha de dentro para fora. Uma igreja cresce não quando ela vive em tempos de paz externos, mas quando os crentes desfrutam da paz que vem de Deus, mesmo no meio das adversidades. Os irmãos estavam em paz, mesmo tendo líderes martirizados. Os irmãos viviam na paz do Senhor, mesmo no contexto de perseguição. Eles entendiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Trazendo para os nossos dias um pouco mais próximos, a igreja cresceu desta mesma forma em países comunistas, como a China e Cuba. Alguns historiadores e comentaristas mais modernos dizem que o maior evangelista de Cuba foi Fidel Castro. Você pode falar, pastor, mas que loucura é essa? Como Fidel Castro? Um homem atroz, maldoso, maligno. Alguém que não tem relação alguma com Deus. Sim, enquanto ele perseguia a igreja, e a igreja foi para as catacumbas, escondendo-se, a igreja crescia. Quando eles foram ver e foram contar o número de cristãos, havia explodido o número de cristãos. Assim tem sido na China, assim tem sido em países muçulmanos. O crescimento não se dá pela paz externa, mas o crescimento se dá pela paz interna e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Certeza essa que contagia outros irmãos, que é levado a outros irmãos pelo poder do mesmo evangelho que nos atingiu. É dessa paz que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Uma paz que excede o entendimento. Uma paz que guarda o coração e a mente em Cristo. Uma paz que não está olhando apenas pelas coisas que acontecem aí fora. É essa paz que Jesus deixou sobre a igreja. João capítulo 14, versículo 27, quando o Salvador nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas ele já advertiu que a paz dele era diferente. Ele diz, não vou-la dou como dá o mundo. Então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a minha paz vai além das circunstâncias que nos prendem aqui nesse mundo. Ainda Jesus no capítulo 16, verso 33 de João nos diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz aonde? Em mim. E o que Jesus nos diz? Olha só. Ele fala, no mundo vocês vão ganhar tudo, vocês são filhos do rei, está tudo certo, onde você colocar a planta do seu pé, vai ser seu, é isso que Jesus está dizendo? Ele diz assim, você não vai ficar doente, não vai morrer mais, vai ficar para a eternidade, é isso que ele está dizendo? Não, olha só, ele diz, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo não é o nosso lugar. A nossa paz não depende das circunstâncias daqui, porque nós não somos daqui. Uma igreja que cresce é uma igreja que tem a sua esperança calibrada, muito bem depositada no lugar certo, a saber, naquele que nos salvou, em Cristo Jesus. É essa paz que o apóstolo Paulo expressa em Romanos capítulo 5, no versículo 1, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda incentiva os irmãos lá de Corinto a desfrutar dessa paz. Quando ele se despede, 2 Coríntios 13:11, ele diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Uma igreja que cresce, irmãos, é uma igreja que vive em paz, mesmo em tempos de tribulação. Acredito que os irmãos que estão aqui, embora eu já pastoreei a igreja há bastante tempo, há 18 anos, tem muita gente que está aqui antes de mim, tá? Não é que eles estão muito novinhos, não. Eu cheguei aqui, a galera já estava no caminho aí, tá? Mas se você for perguntar para muitos desses irmãos, quantos momentos de lutas enfrentaram? Quantos momentos de adversidade? Quanto choro, quanta tristeza, quanto lamento, mas o coração sempre firme no Senhor. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive na paz que Deus dá. Uma paz que não está fundamentada nas coisas desse mundo. Segundo aspecto que nós vemos nesse texto acerca de uma igreja que cresce, de um modelo bíblico de uma igreja que cresce, é que uma igreja que cresce é uma igreja que se edifica, irmãos. Isso é maravilhoso quando nós olhamos para as Escrituras. Nós vemos aqui Lucas fazendo um relato lindíssimo acerca daqueles irmãos que haviam se convertido no Evangelho. Ao Evangelho, estavam vivendo aqui naquele primeiro século, no nascedouro da igreja. Quando ele relata que aquela igreja tinha paz e aquela igreja edificava-se. Muitas vezes nós imaginamos que a tarefa da edificação da igreja, ela é voltada apenas para o pastor. É fato, sempre falo aqui, que o pastor tem uma responsabilidade sobre isso. O pastor tem a responsabilidade de estudar as Escrituras, de ter um conhecimento teológico mais profundo. É um chamado dele. Ele tem a responsabilidade de pregar sermões bíblicos, é uma responsabilidade dele, ele não pode nem achar ruim disso. Ele que tem a responsabilidade de conduzir os irmãos, sabendo qual o caminho que deve seguir, biblicamente falando. O norte é sempre as Escrituras. Mas perceba que quando a Bíblia fala de igreja como um todo, a edificação é mútua. Nas Escrituras você vai ver muito uns aos outros. Orai uns pelos outros, chorai uns pelos outros, confessai os pecados uns aos outros. Por quê? A edificação verdadeira não é obra de um ofício profissional. E eu considero o ministério pastoral em duas vertentes. Uma vertente ministerial, que é a vertente que não tem como você escapar. Se Deus te chamou, é inescapável. Você vai fazer aquilo a sua vida inteira. Mas também como uma vertente profissional, porque o Senhor, pela graça, bondade e misericórdia, permite que você seja remunerado para aquilo. Mas presta atenção, irmãos, uma igreja que depende só do seu pastor para crescer, ela está fadada ao fracasso. Porque espiritualidade não é algo que se empreita. Espiritualidade é algo particular, é da nossa vida com Deus. Sou eu com Deus, é você com Deus. Por isso aquela igreja crescia, porque embora ela perseverava, como nós lemos em Atos 2, na doutrina dos apóstolos, embora houvesse um ensino rígido, fiel às Escrituras, aquele ensino não era apenas informação intelectual para as mentes, mas era fogo de Deus aquecendo o coração, transformando as suas vidas. E eles edificavam-se. O sentido da palavra edificação aqui é o sentido de se colocar um tijolo sobre o outro. A ideia de edificação aqui é uma ideia de construção. É a ideia de que você pega, vai colocar, como você vai fazer um muro, por exemplo, uma parede. Você põe um tijolo, outro tijolo, outro tijolo. E na sobreposição de todos eles, nós vemos um edifício aparecendo. Você vai encontrar o apóstolo Pedro falando que nós somos um edifício de Deus. Nós somos uma construção, uma obra de Deus. E quando você olha aqui para esse edificando-se, embora na tradução do português nos dê uma ideia de ação,
onde nós estamos promovendo a edificação, quando a gente vai lá no original, no grego, o verbo do grego ele está numa voz passiva. E a gente fala, mas peraí, se aqui na tradução está dando a ideia de que nós estamos nos edificando, mas o termo original está na voz passiva, o que isso tem a nos dizer? Significa que enquanto a igreja vive o evangelho, o próprio Deus opera a edificação sobre nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, isso nos traz paz e descanso de saber que tudo está nas mãos de Deus. Ele não está limitado às nossas limitações. Ele não está preso às nossas precariedades, às nossas dificuldades. Ele é um Deus que vai além disso. Ele só nos chama a viver esse evangelho e Ele mesmo promove em nós o crescimento. Voltando mais uma vez a Atos 2, versículo 47, lembram? Eles repartiam o pão, oravam no templo, na casa, uns aos outros. E o que acontecia com o crescimento? Era Deus quem trazia os que iam sendo salvos. Deus iria trazendo. Realmente a edificação do corpo de Cristo, a igreja, vem sempre do Senhor. Mas ela se manifesta nas atitudes do seu povo aqui também. Essa edificação da igreja se dava em vários aspectos na vida dos crentes ali no livro de Atos. Por exemplo, eles se edificavam na ministração da palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja viva. A palavra era vivida de maneira prática. Não era a gente que frequentava culto de final de semana, como quem bate o cartão no serviço e volta para casa e seja o que Deus quiser. A ideia ali não era de clube de férias. A ideia ali era vida prática. A ideia de reunirem-se no templo não era uma ideia de peso. Era uma ideia de anseio, de desejo, de resposta de louvor à convocação santa e divina de Deus. Por isso eles edificavam-se. Eles também se edificavam nas orações uns pelos outros, irmãos. Como foi no caso do apóstolo Pedro, em Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E Deus atendeu. Eles foram libertos. Engraçado, você lembra da oração de Pedro na cadeia? Eu acho que é uma oração que poucos de nós faríamos na cadeia. Tá? Porque a oração de Pedro não era assim: Deus, quebra o chicote do povo aí que está batendo na gente, quebra a porta da cadeia, mata o guarda. Deus, livra a gente daqui. A oração de Pedro era a seguinte: Senhor, nos dá intrepidez. Quanto mais eles endurecerem nas perseguições, que o Senhor nos dê mais firmeza para continuar no Evangelho. É por isso que a igreja cresce. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que enquanto os crentes ali do primeiro século eram martirizados nos coliseus, e eles eram colocados nas arenas em forma de espetáculo, para morrerem, seja nas mãos dos gladiadores, aqueles filmes que a gente vê de gladiadores, a maioria que morreria era cristãos, tá, gente? Não sei se você sabia, não. Às vezes você está torcendo para o gladiador, está matando o irmão da fé ali. O gladiador era um mercenário e o irmão da fé está vindo para a glória, né? Então, talvez, nesse sentido, você podia torcer. Leva, Senhor, para a glória eterna, o irmão. Tá? Enquanto muitos deles eram devorados pelas feras nas arenas, Tertuliano diz que o sangue dos mártires que caía nas arenas era uma sementeira do Evangelho. E contam alguns historiadores, inclusive não cristãos, que aconteceu casos de que os cristãos sendo martirizados na arena, sem que houvesse ali uma pregação específica, mas porque o público sabiam que eram cristãos que estavam sendo levados ali, e eram-lhes dado uma oportunidade anterior, antes deles participarem daquele espetáculo público, de negarem a sua fé em Cristo Jesus. E no ato de não negarem a fé em Cristo Jesus, e se submeterem àquele tipo de morte,
muita gente se convertia nas arquibancadas, enquanto o sangue santo era derramado naquele lugar. Eles se edificavam na oração uns pelos outros. Irmãos, como é bom saber que a gente está orando uns pelos outros. Como é bom saber quando você compartilha ali um pedido de oração na igreja, você sabe que os irmãos estão orando por você. Como é consolador, como é fortalecedor saber que a igreja de Cristo se une em oração, isso gera edificação. Eles também se edificavam no suprimento das suas necessidades mútuas. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui eu quero dar um testemunho para os irmãos. Já falei algumas vezes, mas quero falar de novo. Alguns anos atrás, chegou a dura pandemia e bateu as portas da nossa igreja. Ou melhor, bateu as portas do mundo. Acontece que nós aqui na igreja, nós estávamos aí engatilhados no meio das nossas reformas. E a gente estava ali no finalzinho, nos finalmente, ia terminar nossas reformas. E nós tínhamos dinheiro para aquilo. Talvez não tivéssemos todo naquele momento, mas tínhamos uma grande parte. Daria para fazer tranquilamente. E assim que chegou a pandemia e endureceu as coisas, nós nos reunimos com o conselho e uma decisão unânime do conselho. Foi tão unânime que não dá para saber de quem veio a proposta. Sabe aquele negócio assim que você senta para falar de um assunto e todo mundo quase que fala do mesmo assunto ao mesmo tempo? Nós não podemos gastar dinheiro com reformas se os nossos irmãos estiverem passando necessidade. E durante aquele período, irmãos, 2 anos e alguma coisa, foi o período em que nós mais fizemos doações. Até, você pode espantar com o que eu vou dizer, mas eu espero que você entenda o que eu vou dizer, até de maneira descriteriosa. Não que era jogar dinheiro meio Silvio Santos, quem quer dinheiro, não é isso. Mas assim, o irmão está com necessidade, vai lá e cobra a necessidade. O irmão precisa de remédio, vai lá e compra o remédio. O irmão precisa de uma consulta, vai lá e faz a consulta. Tem a água para pagar, paga a água. Tem a luz para pagar, tem aluguel para pagar. E a igreja simplesmente abençoou todos os irmãos. E pasmem, ao final de 2 anos, nós tínhamos o maior caixa que essa igreja já teve em toda a sua história. Sabe por quê? Nunca vou me esquecer uma palavra uma vez do presbítero Rinaldo falando sobre dízimos. Ele fala, imagine que você é o dono de um rio muito grande, cheio de água. E na ponta desse rio tem 2 açudes. Em um açude, assim que as águas chegam para aquele rio, a pessoa distribui para todo mundo da região ali. A pessoa vem, pega água, pega água, pega água. No outro açude, o dono do açude cercou o açude e falou, o açude é meu, esse negócio vai ficar só para mim. Quero saber dar água para os outros, não, isso aqui fica para mim. Deus deu aqui para mim, está tudo certo. E ele fez uma perguntinha, daquela pergunta simples que a gente faz, ele falou, se você fosse Deus, para qual lado você mandava mais água? Para aquele que estava distribuindo ou para aquele que retinha para si? Nós nunca vamos vencer Deus. Nunca vamos vencer Deus na sua provisão. Sabe por que aquela igreja crescia? Porque eles se edificavam no suprimento das suas necessidades, irmãos. Isso faz parte do testemunho. Lembra quando nós falamos do sistema de governo da igreja, da preocupação dos apóstolos com a distribuição da mesa das viúvas e com a pregação do evangelho? As 2 coisas eram importantes. Uma era fundamento e a outra era o quê? Testemunho. Os irmãos também se edificavam no exercício do verdadeiro amor mútuo, observando com cuidado o que lhes era ensinado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós precisamos nos edificar em amor. O crescimento não era apenas de fora para dentro, mas o crescimento era de dentro para fora, do amor. A Bíblia diz que o mundo, de fato, reconhecerá que o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, quando Ele olhar para dentro da igreja e vir o amor manifestado nas nossas vidas. Terceiro aspecto de uma igreja, de um modelo bíblico de uma igreja que cresce,
Uma igreja que cresce é uma igreja que teme a Deus. Nós nunca podemos abrir mão disso. E caminhando no temor do Senhor. Porque se nós deixarmos o temor do Senhor, ainda que cresçamos, nós deixamos de ser igreja. A gente pode falar que a gente é um órgão que cresce, uma instituição que cresce. Porque o que caracteriza uma igreja é o temor do Senhor. É estar centrado em Cristo, na sua palavra. Os irmãos de Atos sabiam que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria e revela prudência àqueles que praticam, conforme diz o Salmo 111, versículo 10, conforme ainda o que revela o texto de Atos 2,42, dizendo que em cada alma, na individualidade, cada crente per si, guardava no seu coração o temor. Em cada alma havia temor. Uma igreja que teme a Deus, que considera os caminhos do Senhor, é uma igreja que cresce. Talvez ela não exploda numericamente, mas ela cresce na graça. Temer a Deus, irmãos, é considerar a sua palavra. Temer a Deus é buscar o direcionamento da palavra do Senhor para a vida, evitando os tropeços, os pecados no agir. Temer a Deus é saber quem Deus é respeitá-lo, é amá-lo por quem Ele é. Temer a Deus é considerar os seus caminhos, as suas orientações e todo o seu santo conselho revelado nas Escrituras. Temer a Deus é olhar para o Senhor e de fato dizer: Tu és o meu Deus, o Senhor é quem me guia. Temer é obedecer a palavra com prazer, como dizia o salmista lá no Salmo 40, versículo 8: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Uma igreja que cresce é uma igreja que teme a Deus. É uma igreja centrada nas Escrituras. Já falei várias vezes para os irmãos que a autoridade pastoral não está no título, não está na ordenação, não está nos diplomas de teologia. A autoridade pastoral está na fidelidade às Escrituras. E já pedi várias vezes: quando os irmãos virem eu falando qualquer coisa fora da Bíblia, em nome do Salvador Jesus, me alerte, me acorde. Fala: pastor, não. Essa é a palavra de Deus. É ela que nos guia. Temer a Deus é estar de fato considerando que aquilo que Deus tem a nos dizer é mais importante do que qualquer estratégia que nós possamos inventar no último momento. Por fim, modelo bíblico de uma igreja que cresce mostra que uma igreja que cresce é uma igreja que depende da ação do Espírito Santo. Eles viviam no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Eu costumo dizer que nós, como presbiterianos do Brasil, a gente parece que um medo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, pastor, aquecer demais aí, não. Irmãos, o Espírito Santo é o poder do Senhor manifestado no nosso meio. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz à salvação nas Escrituras. É o Espírito Santo que nos toca naquele lugar invisível, nos habilitando a crer nas imensas obras da graça. É o Espírito Santo que conduz o nosso entendimento. É o Espírito Santo que faz com que a palavra desça da mente para o coração. É o Espírito Santo que nos alerta quando a gente peca no dia a dia. Eu lembro uma vez que um pastor amigo diz assim: o Espírito Santo não incomoda ninguém. Eu falei: não incomoda o quê? Sabe aquela noite que você brigou com... Não acontece com você, só um exemplo, tá? Quando você briga com alguém, alguma coisa assim, e você vai dormir e parece que aquela pessoa está aqui na sua cabeça, macetando, e às vezes fala assim: vai lá e perdoa a pessoa. Você fala: mas eu não quero. Quem está mandando você perdoar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te chama para vir na igreja quando você não quer. Você está lá meio borocochô, meio blasé, sentado no sofá, bora para a igreja. Ai, Senhor. Lembro uma vez que o reverendo Jeremias Pereira estava num congresso de missões. Quem conhece Jeremias sabe que dos presbiterianos ele é um daqueles mais com os passinhos para frente, mais animadão. Ele estava no congresso de missões e naquele congresso de missões, no meio do culto, a hora que a pessoa foi falar de ofertas, irmãos,
que Deus está me pedindo para pedir uma oferta para vocês, tal. Diz que naquela hora, o Senhor tocou no coração dele e falou: Jeremias, dá o seu salário. E ele ganha bem, dá lá o seu salário. E ele falou: meu Deus, coisa do inimigo. Tal. Ele ficou com aquele negócio ali e tal. Deu uma oferta menor ali, deu uma boa oferta, mas não o salário dele ali e tal. Foi para casa, quando ele estava indo para casa, ele conversava com a sua esposa. Falou: mulher, você não sabe como é que o diabo é sujo? Ela falou: por quê, Jeremias? Você acredita que no meio do culto o diabo mandou dar uma oferta do meu salário? A mulher virou para ele e falou: onde já se viu agora o diabo mandando você dar oferta na igreja? Foi: o diabo não é Deus, Jeremias, é o Espírito Santo, o Senhor volta lá. E ele virou o carro, voltou lá e fez o cheque, deu ali a oferta do salário dele. É o Espírito Santo, irmãos, que nos conduz. É o Espírito Santo que pede para você visitar alguém, que coloca no seu coração alguém do nada para orar. Já aconteceu isso com você? Do nada vem alguém assim: eu preciso, ore pelaquela pessoa. É o Espírito Santo que conduz o Evangelho ao coração. Uma igreja que cresce depende absolutamente em tudo da ação do Espírito Santo de Deus. Aqueles irmãos da igreja do primeiro século, relatados por Lucas em Atos dos Apóstolos, viviam no conforto do Espírito. Mas como nós já vimos, eles sofriam perseguições, martírios, mas eles estavam firmes com a fé no Senhor. Então, o que significa conforto? Será que a ideia é que o Espírito Santo arrumou aquelas cadeiras do papai, ele sentava ali, esticava a perna, ligava a Netflix da época, que não tinha, sei lá, alguém contava história, fazia um teatro flix ali na frente deles? Será que era essa a ideia de conforto do Espírito? Será que o conforto do Espírito é não ter problema, ou então chegar numa igreja que tem ar-condicionado? Pastor, nós vivemos no conforto do Espírito. Tem ar-condicionado, se bem que para uns ar-condicionado é terrível, né? Para mim dá para baixar mais, para ficar mais confortável ainda. Será que é isso? Bancos confortáveis, um bom lugar, estacionamento. Será que é isso que a Bíblia está dizendo sobre o conforto do Espírito? Não, irmãos. A palavra original para conforto aqui refere-se à exortação. Exortação não é ideia de bronca, é ideia de encorajamento. A igreja era encorajada, a igreja era fortalecida, a igreja era sustentada pelo Espírito. As perseguições vinham, irmãos eram retirados do nosso meio, eram martirizados, levados na arena, e quando o temor vinha, o Espírito vinha e os consolava. O Espírito os fortalecia, o Espírito os mantinha de pé. E aí está um dos pontos chaves, onde muitos dos métodos de crescimento de igreja têm falhado. Porque eles buscam depender da sabedoria humana, do marketing, da tecnologia. Irmão, não é pecado você usar nada disso. Pela graça do Senhor, o Senhor tem dado sabedoria, temor e tremor aqui na nossa igreja para os irmãos usarem. Deixa eu te falar um dado interessante que eu vi essa semana. Até compartilhei com o Lennon, eu ia mandar para a Lucinéia, que toma conta das nossas redes sociais, acabei não mandando. Mas vou dizer aqui, então, para a Lucinéia, você está sendo informada com todo mundo. Se bem que muito provavelmente ela é da tecnologia, ela já sabia antes que eu. Na última semana, mais de 27 mil pessoas foram atingidas pela mensagem do Evangelho nas páginas da nossa igreja. Das quais 93% não seguem a página da igreja. Detalhe, Facebook, coisa de tiozão. Que foi isso que eu ouvi, né? Então é tudo velho, né, Rev? Facebook, se fosse jovem no Instagram. A gente tem que ouvir esse tipo de ofensa. No último mês, mais de 59 mil pessoas tiveram acesso ao Evangelho. Você consegue mensurar o efeito disso? Não consigo. Até foi perguntado, mas vocês impulsionaram a mensagem? Não impulsionamos nada. Somos uma igreja pequena, de bairro, irmãos. A gente não tem 1000 seguidores no YouTube.
Mas o Senhor envia a mensagem para aquele que precisa. A dependência não é da tecnologia. A dependência é do Espírito de Deus. E, na verdade, isso nos anima mais e mais. De saber que não importa o tamanho, não importa a penetração midiática, o que importa é o Senhor pôr a mão. Ele põe a mão e guia para onde Ele quiser. Um dos grandes problemas dos métodos de crescimento da igreja é que eles abrem mão de depender do Espírito de Deus e eles querem criar meios artificiais. Mas crescimento verdadeiro, irmãos, só vem com o Espírito Santo. Metodologia produz adeptos. Conversão, só o Espírito Santo de Deus. Tirar da morte para a vida, só o Espírito Santo de Deus. Quem direcionava a igreja não eram os planejamentos humanos, não eram as estratégias de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Que direcionava a igreja não era o marketing do dia ou a estratégia mercadológica. O que direcionava a igreja era a voz do Espírito Santo de Deus. E às vezes o Espírito Santo não deixava você fazer o que queria. Lembra do apóstolo Paulo? Queria evangelizar num lugar, o Senhor não deixou ele ir. A Bíblia diz que o Espírito resistiu, ele foi para casa, teve um sono, dormiu e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você tem ideia da dimensão daquilo que aconteceu naquela noite? Sabe onde era a Macedônia? Era o sul da Europa. Por conta de o Espírito Santo direcionar o apóstolo Paulo a fazer aquilo, o evangelho chegou até eu e você. Nós não sabemos a dimensão. Nós não sabemos a dimensão. Nós não conseguimos mensurar isso. A Bíblia nos mostra que a igreja de Atos simplesmente vivia a palavra e dependia do Senhor que a sustentava e a abençoava e a fazia crescer. Eles viviam no Evangelho, no poder do Espírito, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A igreja de Atos era uma igreja que tinha um senso de dependência divina muito forte, e nós vamos ter esse senso de dependência, irmãos. O dia que nós imaginarmos que não dependemos de Deus, nós estamos de todo perdidos. O dia em que nós nos fiarmos na nossa capacidade, ou em alguma coisa que nós possamos produzir, nós estamos perdidos. A preocupação daquela igreja primitiva não era em fazer crescer por crescer, não era em ser notória, não é em se tornar a igreja relevante, mas sim viver de acordo com o que agradava o coração do Salvador Jesus. É o que nós observamos, inclusive, com respeito a duas igrejas pequenininhas, a quem foram endereçadas duas cartas lá no Apocalipse. Uma delas era a igreja de Esmirna e a outra era a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, o anjo diz: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E olha o que o Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O anjo não diz assim: vou reformar a sua igreja, vou levar gente rica para congregar aí, vou estancar as tribulações, vou fechar as portas das perseguições. Não, ele fala assim: continua fiel, tem uma coroa lá no fim da estrada para você. Sobre a igreja de Filadélfia, nós lemos: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3, 8 e 10. Deus não diz aqui: eu conheço o seu potencial, eu sei que você pode todas as coisas. Eu falo: não conheço a sua força, e é pouca mesmo, você é fraquinho. Mas tem uma coisa que é fundamental: você guarda a palavra. Irmãos,
É claro que nós gostamos de ver a igreja crescendo. Para mim foi uma grande alegria quando eu fui olhar esse sermão e ver o contexto da igreja lá e o contexto da igreja hoje. Mas uma igreja genuinamente cristã, ela não é chamada meramente a crescer. Ela é chamada a ser fiel e crer que o Senhor dá o crescimento. Essas duas igrejas que citamos aqui, assim como a igreja ali de Atos dos Apóstolos, eram tidas por igrejas fracas, pequenas, pobres aos olhos humanos. Mas eram igrejas fortalecidas e reconhecidas por Deus. Para a gente terminar, anos atrás, o pastor norte-americano Rick Warren escreveu um livro que se tornou uma febre aqui no Brasil. Não qualquer luxo. Parece que era uns 67º livro das Escrituras. Era alguma coisa assim, um Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, segunda parte, sei lá. O livro do Rick Warren virou uma loucura. E o livro nem era ruim, o livro era bom. O livro era uma igreja com propósitos. Embora muitos tenham tido esse livro como uma espécie de estratégia de crescimento da igreja, diga-se de passagem, se tivesse lido direitinho o capítulo 1, já viu que não era, porque ele mesmo fala, não me copia. Deus fez isso aqui conosco, e Saddleback lá. Não significa que ele vai fazer no outro. Embora muitos tenham usado o livro como uma estratégia de crescimento da igreja, uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele livro foi quando ele diz que uma igreja não é um movimento, uma igreja não é uma associação, mas uma igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo, estando saudável, bem alimentado, cresce e se desenvolve na medida certa. Muitos de nós aqui temos filhos. A gente vê a criançada aqui na benção. Você vai lá dar comida para o seu filho, alimenta ele, põe ele para dormir na hora certa, tira ele da cama também na hora certa, deixar ele em emenda, dormindo, acorda ele, põe ele lá para estudar, cuida dele, da saúde dele, leva no médico constantemente. Você não precisa ficar falando para ele, cresce, 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 cresce. Não precisa catar ele, esticar, pisar nos pés e puxar. Você deve dar até conselho tutelar, né? Não precisa fazer um negócio desse, puxar, esticar. Porque se ele estiver, de fato, bem alimentado, cuidado, ele vai crescer como? Naturalmente. E na idade certa, ele vai ter os aspectos da idade certa. A gente, como pai, acha que os filhos são sempre um pouco a mais, um pouco a menos, né? O filho tem 5 anos, nossa, parece que tem 10. Todo mundo olha e vê que tem 5. Mas a gente fala, nossa, como cresceu? Como... Quem vê pensa que tem 1,80 m com 10 anos. Se tivesse, você precisa levar no médico também, que está errado. Porque existe um estágio. Aqueles que estão próximos ainda do estágio de bebê, né? Porque quando passou a gente até esquece de umas coisas dessas. Mas eu me lembro que nós acompanhávamos as nossas 2 meninas indo ao médico, e todas as vezes eles mediam e pesavam. E ele colocava ali numa curva, onde colocava, ó, seu filho está crescendo dentro de uma média. Um pouquinho mais disso, um pouquinho menos daquilo, um pouquinho mais na altura, um pouquinho menos no peso, alguma coisa assim. Era uma média. E os médicos observavam que se estivesse naquela média, está normal. Está tudo dentro dos conformes. Você não precisa ficar falando, cresce, vem lá. Assim também é com a igreja, irmãos. A gente não precisa ficar criando método, novidades. Prega o evangelho. Nutre. Vive em comunhão. Participa, olho no olho, cheiro de gente, abraço, oferta, amor, oração, joelho no chão. Estudo das Escrituras. Vai crescer. Detalhe, na medida certa, da maneira certa, no tempo certo. E quem determina isso? É Deus, irmão. Não é a gente que vai determinar. Ah, mas na igreja do fulano lá cresceu mais. Deus tem aquele tempo para ele. Uma igreja, um modelo bíblico de uma igreja que cresce, é o modelo do corpo de Cristo vivo, se movimentando para a glória do seu Salvador aqui. O texto que lemos em Atos 9:31 nos mostra isso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia,
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Eu creio piamente, meus irmãos, que o Senhor da Seara tem o desejo de ver a igreja crescendo nesses dias. Mas Ele quer que cresça na medida da ação do seu Espírito. Só que o crescimento aos olhos do Senhor é diferente do crescimento aos olhos humanos. O que nós precisamos saber é que nós só somos chamados a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho. E o Senhor vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Nós vemos apenas a igreja visível, enquanto o Pai Eterno vê o número exato da igreja visível. Então, que nós aprendamos com aquilo que diz nas Escrituras. 4 aspectos. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive em paz e na paz. Uma igreja que cresce é uma igreja que se edifica. É uma igreja que teme a Deus e que depende do Espírito Santo. Que nós, que eu, que você, só sejamos essa igreja. E o resto é com o Salvador. Não tem ninguém que ama mais o povo do que Jesus. Ele morreu na cruz por eles. Então você quer que Deus traga os salvos para cá? Só seja uma boa igreja. Só isso. Ame. Viva o Evangelho. E aquele que ama as almas sabe onde ele vai depositar cada uma delas para a glória do seu nome. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado, porque pela Tua graça nós temos experimentado da bênção de crescermos no poder do Evangelho. É o Senhor quem tem nos dado a sua medida. A medida não é nossa, a medida é do Senhor. Nós só temos que Te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E lhe pedir que em nenhum momento da nossa caminhada nós nos desviemos da centralidade da Tua palavra. Que nós, em nenhum momento da caminhada, venhamos a nos desviar do Evangelho verdadeiro de Cristo. Antes, que nós confiemos nesse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos ajuda, Senhor, a viver nessa dependência poderosa do Teu Espírito e a andar de acordo com a Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Louvado seja